Voltamos para o quarto e último bloco do Roda de Entrevista, que hoje debate democracia ou ditadura, e que tem como convidado especial o professor Davi Maciel. E a produção me falando que está bombando, né? Batendo recorde de público, ou seja, de ouvintes da RBC, AM, FM, aqui da TV Brasil Central, ou de internautas que estão fazendo perguntas. E eu, antecipadamente, já peço desculpas, vai ser quase impossível atender a todos. Mas saibam que vocês estão no nosso coração e a gente vai continuar, na medida do possível, atendendo vocês. Pois bem, professor Laurenício, o Diego já está sabendo, é da casa, né? Nós estamos lançando hoje uma campanha e já estamos com o primeiro VT pronto de apoio, de incentivo à democracia. Está pronto o VT? Podemos soltar, produção? Se puder, mete bala. Declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social do Brasil. A pior democracia é melhor que qualquer ditadura. Todos somos iguais perante a lei. E a democracia é o regime dos iguais, onde a opinião de um tem que ter o mesmo valor que a opinião do outro. Numa democracia, nós podemos até escolher mal os nossos governantes e os nossos representantes, mas somos nós que escolhemos. E eu duvido alguém nesse mundo, hoje, em pleno século XXI, que queira viver sem liberdade. Onde todos nós podemos discordar sem receber nenhum tipo de punição por isso. Nós podemos errar, mas nós ainda temos o direito de escolher na democracia. Bom, Diego é da casa, já gravou o dele, como eu já gravei o meu. Professor e Nonô, vocês estão dispostos a aderir a essa campanha, gravar o videozinho, dando o depoimento de vocês? Sim, claro, eu acho que é uma campanha fundamental, porque eu não vejo saída da crise fora da democracia. Uma ditadura, pior do que nós temos hoje, uma ditadura dissimulada, porque a restrição do espaço democrático foi muito acentuada de 2 anos para cá, ela vai simplesmente abafar a crise, mas não vai resolvê-la. Amanhã a crise volta. E então, desse ponto de vista, a democracia ela é crucial para a sociedade brasileira encontrar um caminho de saída da crise. Mas não essa democracia que a gente tem hoje. Ao meu ver, a gente tem que ampliar a democracia. Nós temos que ir além dessa democracia onde a gente simplesmente vota. A cada 2 anos nós somos convidados a votar nos partidos institucionais que existem, onde há uma restrição de organização partidária muito forte, porque você não tem acesso à televisão, a tempo de televisão, não tem acesso ao fundo partidário. Então, uma democracia realmente avançada, ampliada, de massas, onde o poder popular realmente seja garantido por meio de plebiscito, de grandes questões, reforma trabalhista. Mas vamos consultar os trabalhadores se eles querem a reforma trabalhista, entendeu? Então, desse ponto de vista, ao meu ver, é pela ampliação, não pela eliminação da democracia que nós podemos sair da crise. Então, eu acho que essa campanha ela é crucial, né? Como é crucial esse tipo de debate que a gente está fazendo, onde o contraditório em relação ao senso comum, que eu acho que é o que eu estou fazendo aqui hoje, né? Possa ser veiculado e possa aparecer aí no debate. Nonô, e você? Eu estou muito feliz com essa proposta de vocês. Eu acho que esse é o papel principal de uma TV pública. Então, isso vocês estão de parabéns. É muito importante que tenhamos esse espaço. Até porque a comunicação, o jornalismo, é muito responsável por essa situação que a gente vive hoje também. E que viveu lá em 64. Preparou-se o golpe lá e preparou-se hoje também. E a imprensa foi usada. Hoje, esse papel assumido pela TV Brasil Central como TV pública é de grande importância e a gente tem que aplaudir e apoiar. Eu tenho sempre feito, eu também já escrevi livro, né? O professor conhece, vocês já conheceram, falando sobre o que foi a ditadura. Porque eu vivi isso, então eu acho que esse é um papel que me cabe e que eu tenho que ter responsabilidade para falar sobre o que foi, o que era uma ditadura para os jovens, para a arte, para a publicação de um livro. Professor, esse livro seu não seria nunca publicado na época da ditadura. A gente nunca estaria discutindo esse assunto aqui. Nunca estaríamos discutindo esse assunto aqui. Exato. E se viesse, se atrevesse, nós sairíamos todos daqui presos. Pois é, e nós estamos aproveitando esse espaço, esse momento intenso
interessantíssimo, democrático que a TV Brasil Central vive, com uma ideia que surgiu dentro do Roda de Entrevista e foi logo ampliada, não é minha, não é da equipe, é da TV Brasil Central, total apoio do presidente João Bosco Bittencourt, da diretora de Teleradiodifusão Abadia Lima, do diretor administrativo Paulo Valério, da diretora da televisão Suzete Amâncio, e os nossos colegas gravando, vocês, e num momento rápido, logo, próximo, você, telespectador, também vai poder mandar seu depoimento, tá? É aquela história, ó, não estou imitando, não. Pode gravar assim, ó, com o celular desse jeito, não estou imitando, não. É assim que se grava, tá? Professor, mais uma pergunta aqui. De Uruaçu, olha só na audiência, Osmar Teixeira. A prisão do ex-presidente Lula e o afastamento da ex-presidenta Dilma poderia ser considerado uma ditadura ou uma dita branda? Nenhuma das respostas anteriores. Eu sou dos que acreditam que o impeachment ele foi um golpe de Estado. Certo. Porque não houve crime de responsabilidade. Pedalada fiscal não é crime de responsabilidade. Você vai lá na Constituição, está isso lá. Então, desse ponto de vista, foi um golpe político, parlamentar, midiático, judicial, não precisou dos militares, como em 64, mas foi um golpe que interrompeu um processo político que tem origem numa eleição democrática. Então, isso é um elemento autoritário, que constrói uma ditadura. A prisão do Lula e o processo contra ele, assim, por enquanto, não há provas das acusações que fazem contra ele. Isso é uma questão. Outra questão crucial também é que a Constituição diz claramente lá, isso é uma cláusula pétrea da Constituição. Ninguém pode ser preso antes do processo ser transitado e julgado. Muito bem, se nós temos 3 instâncias, antes de chegar na terceira instância e a sentença condenatória ser confirmada, ninguém pode ser preso. Então, desse ponto de vista, também é uma outra irregularidade que, no meu entendimento, se deve a um fator político, não criminal. Tira ele da disputa, porque a perspectiva que se aponta nas eleições agora de outubro é um voto majoritário num programa econômico anti-neoliberal, que é o que o governo Temer está aplicando, um governo neoliberal extremado, radical, que quer vender, aumenta imposto, aumenta combustível. Então, a perspectiva popular é contrária a essa tendência. E o Lula, mais ou menos, encarnava esse voto popular. Então, é preciso tirar ele da disputa. Tirá-lo da disputa, né? Tirá-lo da disputa, não é? Agora, tem uma outra pergunta aqui do oposto agora, o Eduardo do Setor Oeste. Ele diz, não queremos ditadura, mas sim uma intervenção militar, organizada para tirar do poder esses bandidos do Congresso. Mesmo porque os militares de hoje têm outra mentalidade, e acredito que seria melhor. Você acha que seria possível? Olha, em primeiro lugar, eu acho que é aquela história, né? Começa de um jeito, mas termina de outro. 64 foi assim. Eu repito, o Castelo Branco assumiu para terminar o mandato do Jânio. A coisa durou 20 anos. Então ninguém garante isso. Por quê? Porque a premissa é qual? Eles vão entrar para pôr ordem na casa. Mas nós temos uma situação de crise. Para você achar numa greve uma desordem e isso prorrogar a intervenção militar não custa nada. Foi assim em 64. Então, desse ponto de vista, é um perigo. Segunda coisa, os próprios militares não estão convencidos disso. Claro que lá dentro tem setores a favor de uma intervenção militar, principalmente os militares de baixa patente. Inclusive, é uma base eleitoral do Bolsonaro. E os de pijama, né? E os de pijama, vamos dizer assim, os da reforma, não é? Mas o alto comando, majoritariamente, eles têm dúvidas, eles não sabem se vai dar certo. Isso é um risco, é uma aposta política. Olha que curioso, o senhor falou, tão professor. alta que se der errado, a coisa pode virar ao contrário. Sim. Olha só, os de alta patente, cronologicamente falando, eles entraram nas Forças Armadas mais ou menos no fim da ditadura. E os de nova patente entraram já no regime democrático. É uma incoerência isso? Os de baixa patente querer ditadura? Não, assim, é importante, nós não falamos isso ainda, né? Até 64, o Exército Brasileiro ele era relativamente cortado
por tendências políticas diferentes. A esquerda e a direita. Você tinha gente de esquerda no Exército, esquerda nacionalista, inclusive esquerda comunista. Quantos militantes do PCB não tinham origem militar? Né? Não, o Cavaleiro Solitário. Exatamente, o próprio Prestes. Isso foi cortado a partir de 64, se os militares vitoriosos em 64 sanearam a cena política da oposição civil, também saneou os militares reformistas, nacionalistas e até de esquerda. De lá para cá, as Forças Armadas, elas foram treinadas e educadas dentro da perspectiva da doutrina de segurança nacional, que é uma doutrina que diz o quê? O inimigo interno é quem se coloca contra esta ordem social, que a gente pode falar, a ordem capitalista. Então, desse ponto de vista, há todo um direcionamento da concepção de mundo e da própria organização enquanto ação militar para combater esse tipo de manifestação ainda vista como subversiva. Então, assim, desse ponto de vista, não faz muita diferença se os atuais comandantes militares se formaram, depois, né, ascenderam na carreira depois da ditadura e o pessoal de baixa patente já no período democrático, quer dizer, porque a perspectiva continua a mesma. Volta e meia a gente tem notícia, né, os manuais de formação intelectual dos militares tem isso, né? Quem é o inimigo interno? Os movimentos sociais, os partidos de esquerda. Então há sempre essa perspectiva que, ao meu ver, é autoritária. Agora, professor... É fascismo mesmo, é uma característica fascista. A Costa Rica é um país da América Central que sofreu inúmeros golpes militares, assim como vários países, acho que da América Central para baixo, né, da América Latina, e que ela aboliu totalmente as forças militares. Então lá existe, não é que não existe um exército com patentes, existe algo parecido com a nossa Polícia Civil ou com a Polícia Federal, então existe segurança pública, mas não existe com patentes. Seria esse o caminho para não correr o risco de um golpe militar? Não, eu acho assim, o golpe pode ser militar, pode ser civil, a polícia pode ser político, como a gente viu. A polícia pode dar golpe, o problema não é esse, né? O problema é que os militares no Brasil precisam deixar de de ter ação política interna. Militar é para fazer o quê? A segurança externa do país. E não resolver problema de tráfico de droga no Rio de Janeiro, não resolver greve de trabalhadores e vai lá e intervém e resolve a greve militar. Isso não, quer dizer, intervenção no sistema político, não, isso não pode, não é papel de exército. Aliás, não é papel de polícia nenhuma. Conflito social e político deve ser resolvido social e politicamente, não militarmente. Então, desse ponto de vista, seria muito importante, um avanço considerável, se, por exemplo, na Constituição, os militares deixassem de ser os garantidores da lei e da ordem. Porque isso lhes dá uma capacidade de tutelar os governos civis, que foram eleitos, mas os militares não foram eleitos, que coloca sempre uma espada em cima da cabeça desses governos. E quando o governo acha que realmente o papel dos militares tem que ser esse, ele mobiliza os militares. O governo Temer fez isso já 2 vezes. No ano passado, uma manifestação importante que teve em Brasília, né, contra a pauta de reformas dele, agora contra os caminhoneiros, contra... no caso do Rio de Janeiro. E o Rio de Janeiro. E a intervenção, sem falar na intervenção militar no estado do Rio de Janeiro. Bom, faltam menos de 4 minutos para a gente encerrar. Vamos dar uma corridinha aqui. Tem uma colocação feita pelo Rodrigo, que eu acho que, de certo modo, já foi respondida, da luta emancipatória e a participação de movimentos sociais. Tem uma aqui, Douglas, do setor Bueno. Ele lembra que Jair Bolsonaro e o filho dele, Eduardo Bolsonaro, quando numa votação no plenário da Câmara, homenagearam o coronel Carlos Brilhante Ustra. E o Douglas pede para explicar quem foi esse cidadão, Carlos Brilhante Ustra. Então, ele foi um militar, né, do Exército que atuou de forma central no sistema repressivo, né, principalmente em São Paulo, onde ele contribuiu bastante para desbaratar as organizações de esquerda, principalmente da luta armada, não é? E ele foi identificado depois como um dos principais torturadores naquela conjuntura. Bom, então, desse ponto de vista, se não tivesse a lei de anistia... Ele estaria preso. Estaria preso. Ficaram na Argentina, Uruguai... E não só responsável, como diretamente executava. Ele participava pessoalmente das torturas, né?
Marcos, do setor já, o que o senhor achou da afirmação da CIA sobre a denúncia envolvendo o ex-presidente Ernesto Geisel, o ex-ditador Geisel, o ex-ditador Figueiredo, sobre continuar o extermínio de opositores? Essa denúncia que surgiu recentemente, que eles tinham ciência disso e mandavam matar. Essa tese de setores da historiografia, de que a repressão e a tortura mais desavergonhada era uma coisa dos setores de média e baixa patente, e isso é uma lenda urbana. Porque não é possível, num sistema tão centralizado política e militarmente como a ditadura criou no Brasil, que o alto comando não tivesse conhecimento. É claro que não. Então, todo mundo sabia o que se estava fazendo, quem é que estava sendo perseguido e coisa que o vale. Então, desse ponto de vista, o que o documento da CIA revelou? Algo que o bom senso já indicava que era verdadeiro. É só você parar e pensar. Documentou. Agora, vamos falar assim, fumaça foi feita em torno do Geisel. Porque o Geisel fala, né, porque ele apoiava o extermínio, né, um Estado genocida. É verdade, ele apoia, mas a perspectiva dele, e aí é Golbery, é de submeter isso a algum tipo de controle. Por isso que ele diz, ele pede um final de semana para pensar no caso, e depois ele fala assim, ok, vamos pegar os casos mais perdidos, irreversíveis, de subversivos, nós não vamos ganhar nunca, mas isso tem que ser noticiado para o chefe do SNI, que é o general Figueiredo. Que virou sucessor depois foi o sucessor dele. Quer dizer, a perspectiva do comando manter algum tipo de controle sobre isso, porque fazia parte dessa transição lenta, gradual e segura, mais ou menos desarmar a repressão mais efetiva e fazer a coisa ser mais seletiva. Quando precisa a gente intervém, mas não sistematicamente como era até então. Então, desse ponto de vista, ele está ali numa queda de braço com os setores de linha dura, tentando impor o controle, porque ele tem uma perspectiva de democratização, que é isso. Os militares deixam de ser a principal força de controle do sistema político e a própria institucionalidade política quem passa a controlar isso. Pergunta? Não, professor, eu acho que a gente pode deixar, quem sabe, um recado para o pessoal de casa, para a pessoa que não é versada como o senhor, que estudou esse caso, onde é que ela pode ter acesso? Que documento que você recomendaria? Ela assim, estou em dúvida, eu não sei o que fazer. Então começa a ver isso, a corrupção. Onde é que ela pode procurar? Olha, assim, do ponto de vista prático, né? Na internet tem muita coisa. Vai no Google. Vai no famoso Dr. Google, né? Então ali você vai achar uma série de documentos que vieram à tona com a Comissão Nacional da Verdade. São documentos públicos, inclusive da repressão a setores que a gente mais ou menos imaginava, mas não tinha documentação, né? Camponeses, indígenas, populações quilombolas, né? Foram reprimidas barbaramente, o que fez com que o número de atingidos beirasse os 10 mil. A gente fala, não, o Brasil reprimiram pouco, em torno de 500. Não, a coisa é 10 mil para mais, não é? Artistas exilados, escritores, cantores. Isso tá documentado, é possível você jogar no site lá, né? Documentos Revelados é um deles, não é isso? É possível de Eu achar. acho que a própria literatura que nós conversamos eu vou falar do meu livro também. Eu publiquei um livro. Passo para você, 30 segundinhos. Só para lembrar do Brasil Nunca Mais, que nós já falamos, e dos 2 livros do professor, né, que relatam. Nono, 30 segundinhos para falar do seu livro. Eu escrevi um livro justamente com essa preocupação, que eu queria deixar para as minhas netas e para os netos dos companheiros que também sofreram nesse período, essas informações. Então eu escrevi um livro com a história minha, do meu marido falecido, que foi vítima da ditadura. Vilmar Alves, jornalista, foi presidente do Sindicato dos Jornalistas, diretor da Rádio Universitária, uma pessoa muito respeitada e querida no seu meio, e eu queria que as memórias dele prevalecessem e que não fossem esquecidas. Então eu escrevi um livro que hoje eu estou sendo muito convidada a fazer palestra em escolas, professor, para adolescentes. Para falar isso que eu escrevi para as minhas netas nesse livro. Correto. Bom, coordenação me cobrando aqui, rede está querendo entrar no ar e temos que encerrar. Diego Espíndola, mais uma vez contribuindo com a gente, muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado, pessoal de casa. Laurenice Noleto, Nonô, primeira vez que a gente está junto aqui, muito obrigado pela sua participação. Professor Davi Maciel, eu acho que
esclarecemos muito, cumprimos nosso papel, né? Eu que agradeço. E pegando o Luiz Fernando, nosso telespectador, que deu parabéns pelo programa Alta Qualidade, com responsabilidade, compromisso com a democracia, usando o nome dele, eu falo para todos os telespectadores que fizeram perguntas, ouvintes ou internautas. Infelizmente, não deu para fazer a pergunta de todos. Peço desculpas e voltamos na próxima semana. Até lá.